para que você entenda bem a questão textual. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho, e ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma, e te abençoe de diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça à minha voz, vai e traz-me. E foi, e tomou-os, e trouxe a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos, e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse-lhe Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faz-se chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. Chegou-se e beijou-o, então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvam a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem.
Queridos, nós iremos falar sobre problemas na família de Isaac. O texto começa destacando a velhice de Isaac. Ademais, ele não podia enxergar bem. Já era um problema na própria vista, que é um resultado da velhice. Todavia, ainda achava que poderia ser um grande líder, confiando na sua experiência e nos seus sentidos. Nesse caso, o poder do paladar enganou ao próprio Isaac, por meio da astúcia de Rebeca e Jacó. Rebeca sabia muito bem que tipo de comida seu esposo gostava. Por isso, preparou tudo para que o seu filho Jacó fosse abençoado. Um líder de verdade jamais deve deixar-se dominar pela comida, pelo estômago. Note bem que Isaac não atentou firmemente para a voz de Jacó. Ainda apelou para o tato, mas o poder do paladar falava mais alto. Tudo isso provava que esse homem não estava mais apto para exercer uma grande posição de liderança. Todo esse capítulo está marcado por desapontamentos para toda a família. O pai faz plano de abençoar o seu filho predileto, Esaú. Mas a mãe deseja que essa bênção fosse para o seu filho querido, Jacó. Precisamos entender uma coisa: Jacó não tinha direito à primogenitura, mas a mãe queria que a vida de seu filho tivesse a bênção de um dos maiores representantes de Deus na terra, Isaque, pois ele carregava a promessa, pois era filho de Abraão. Quando Rebeca ouviu o pai falar que ia abençoar Esaú, ela entrou em total desespero e não parou para pensar e confiar no Senhor e na promessa que ele já tinha feito anteriormente a Jacó. Por isso ela procurou buscar essa bênção usando os seus próprios meios. No momento em que o crente se desespera para ter uma bênção, ele está pronto para tudo: mentir, enganar, falar mal, roubar, acusar, caluniar e até usar o nome de Deus de modo pecaminoso. Jacó teve acesso ao seu pai, mas não por meios legais. A comida não era ele que tinha preparado. Deus não mandou a caça ao seu encontro, e ele estava praticando um crime de falsidade ideológica, dizendo que era Esaú. Quando foi interrogado pelo seu pai, e beijou a Isaque como se fosse Esaú. Meus queridos, diante de tudo, crê-se que Deus reorienta agora a Isaque, qual passa a abençoar Jacó. Note que essa bênção, ela não tem apenas o aspecto da terra, um aspecto material, mas ela vai muito além disso. Nós podemos constatar, lendo Hebreus, no capítulo 11, versículo 20, a palavra fala assim: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Nós podemos ainda ler a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Se você analisar o versículo 13 até o versículo 15, você vai entender o quanto essa terra era abençoada. Mas a bênção que Isaque dá para Jacó, na verdade, tinha um aspecto material e espiritual. Portanto, vivamos com sinceridade para que Deus nos abençoe para sempre. Amém.